Salve, salve família vascaína, eu me chamo Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se atualiza e se informa sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, hoje, quinta-feira, tivemos hoje muitas notícias sobre o Vasco, um dia bem agitado lá em São Januário. E começando, vamos começar aqui hoje com uma entrevista, de certa forma, polêmica do João Vitor, o João Vitor que fez uma entrevista exclusiva para o canal do Mário Coelho. Então já vou deixando aqui lá os créditos para ele, tá bom? E vamos lá, vamos para essa entrevista. Ele fala muito sobre a passagem dele lá na Europa, como foi para ele vir aqui para o Brasil, como foi para ele escolher o Vasco. Ele fala também sobre o Ramon Dias, que é como se ele sentiu ou não falta do Ramon Dias, como o Ramon Dias estava agindo com a equipe. E assim, de certa forma, ele até que deu uma detonadazinha no Ramon Dias, viu? Então, assim, o Ramon Dias que realmente utilizou muito mal ele, né? O Ramon Dias usava ele muito mais como lateral do que como zagueiro, sendo que ele é zagueiro. Então, assim, vamos conferir a entrevista dele aqui. E durante a entrevista aqui a gente pode dar uma pausa também e comentar sobre as falas do João Vitor. Mas antes, se você é novo aqui no canal, né? Se você tá vendo esse vídeo por acaso, então vou me apresentar para vocês. Me chamo Cláudio, tá certo? E esse canal é nosso, dos vascaínos, beleza? Então aqui todo dia eu tento trazer para vocês as notícias mais relevantes sobre tudo que acontece no Vasco. Então, não perca tempo, vai aqui embaixo, ó. Tem um botão aqui, inscreva-se, né? Então, clica nesse botão aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E agora sim, sem enrolação, vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos assistir aqui o início do vídeo aqui para nós conferir essa entrevista, né? Desde já, parabenizando aí para a equipe do Mário Coelho, né? Que é um dos maiores canais aqui do YouTube também, sobre o Vasco, né? Então, todo mérito aí para ele aí que fez essa entrevista. Não é fácil você conseguir uma entrevista exclusiva com os jogadores, né, de uma grande equipe. Vamos lá. Com muita honra, estamos do CT Moacir Barbosa, ao lado do João Vitor. João, obrigado por receber a gente aqui. Imagina, que isso. É uma honra estar aqui ao lado do nosso zagueiro que atropelou o Ganso sábado no Engenhão. Jogou muito bem, Aquela voltando roubadinha de bola. lesão. E agora a gente está vendo o João Vitor cada vez mais seguro para ser o dono dessa zaga. Estava jogando muito bem com o Maicon, contratação mais cara da história do Vasco da Gama. Estava bem ao lado do Maicon. Não vou mentir para vocês, né? Até mesmo critiquei, né? De o João Vitor ser a contratação mais cara da história do Vasco. Até mesmo por ele ser um zagueiro, né? Por ele ser um zagueiro. E o Vasco precisando muito de um cara ali, de um 10, né? De um 9 de verdade, né? Aí trouxe o João Vitor, zagueiro mais caro. Aí trouxe Cleiton, trouxe Esposa, trouxe jogadores que não são assim de tão alto nível para jogar na frente. Aí eu falava aqui, né? Como é que você precisa de um cara lá, de um 9, de um ponta bom e vai gastar um dinheiro desse em um zagueiro, né? Não vou mentir não, né? Essa foi a verdade, foi a minha opinião. E não deixa de ainda continuar sendo, né? Apesar de ser um bom zagueiro, né? De valer cada centavo. Mas tem prioridades, né? E o Vasco tava com prioridade no ataque, né? Na parte da frente. Maicon teve a lesão contra o Botafogo, mas voltou voando, né, João? Como Graças a Deus. Então, estou muito feliz de ter voltado, reestreado da maneira que foi. Acho que foi um presente de Deus mesmo, porque eu estava muito feliz só de voltar a estar no mesmo ambiente com o pessoal, com o grupo. E a oportunidade de entrar, quando tive, já para mim coroava todo o meu trabalho, toda a minha dedicação ali na física, com os físicos, com os médicos. E aquela jogada ali, roubando a bola do Ganso, fazendo um bom cruzamento para o Verratti, que infelizmente não fez o gol, mas sobrou a bola para o Vitor Luiz. Aquilo ali mostrou que Deus está comigo sempre, coroou um trabalho, uma dedicação, uma frustração que eu tinha também de não poder estar em campo, porque eu sei da minha responsabilidade. Olha só, palavra ali muito forte dele, né? Ele sabe da responsabilidade dele, né? Porque se você custa muito a uma empresa, a um clube, você tem que dar o retorno, né?
E essa é a minha principal crítica que eu tenho sobre o Payet. Porque o Payet é um salário mais alto do Vasco, né? E todo mundo sabe da qualidade do Payet, mas ele passa muitos jogos lesionado. Então, assim, o que ele entrega não paga o custo que o Vasco tem com ele. Não até o momento. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aqui também, se vocês concordam ou não com esse meu ponto de vista, né? Para o Payet pagar o que ele recebe, tem que ter uma sequência maior de jogos. Essa é a minha opinião. Mas tenho certeza que Deus me coroou e fiz um grande jogo. Ficou faltando o Pirata te consagrar, Tá né? faltando, mas faz Faltou parte. O Pirata faz muito gol, ele salva muita gente também. ele Já o Pirata, né? Que tinha um dos salários mais baixos do Vasco, melhorou um pouquinho o salário dele, né? Com a renovação. Mas o Pirata, mesmo com o salário atual dele hoje, ele entrega, né? Mais do que, vamos dizer, entre aspas, do que ele recebe. Né? Ele dá lucro ao time. Entendeu? E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não desmerecendo o jogador, mas ele tem que dar lucro para a equipe. Ele tem que entregar mais do que a equipe gasta com ele. Entendeu? E essa é a lógica. Porque tá sendo ainda viável o Felipe Coutinho no Vasco. Por tudo, pelo o conjunto que o Felipe Coutinho traz ao Vasco. Primeiramente que o Felipe Coutinho ele se paga. Como assim ele se paga? O Felipe Coutinho no Vasco, ele se paga pelo nome que ele tem, né? Veja o tanto de sócio torcedor que entraram na equipe do Vasco depois da chegada do Felipe Coutinho. Só as entradas do sócio torcedor que veio pro Vasco já paga o salário do Felipe Coutinho. Sem falar de camisas vendidas, né? Sem falar na visão que o Felipe Coutinho colocou o Vasco, né? Por ser um jogador internacional, de nome internacional, o clube que ele vai é mais visível. Fica mais visível mundialmente. Tanto para venda de jogadores, né? Também. Como também para outros jogadores virem para a equipe. Tem tudo isso no meio. É que nem você pegar, não comparando os dois jogadores, mas você pegar o Messi, pegar o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, para qualquer equipe que eles vão, essa equipe vai ser conhecida. Entendeu? Então, assim, tem muito isso também sobre o jogador se pagar dessa forma também. Né? O jogador se paga de várias formas. Ele se paga tanto em campo, como também fora de campo. Tem crédito, tem crédito. ele tá com crédito. Sim. Mas vamos voltar lá no começo da trajetória, cara. Quando pintou o Vasco na sua vida ali, você estava na Europa, né? Todo mundo tem o sonho de jogar no futebol europeu. Eu que quis ser jogador de futebol, faltou a técnica. Queria ter jogado Só faltou na Europa. isso, você né? esteve na Europa. E como foi aquele momento assim de retornar ao Brasil, pintar o Vasco da Gama? Um momento também de ter essa responsabilidade de ser uma das contratações mais caras da história do clube. Como é que foi para você esse momento? Então, como você disse, tinha um sonho de ir para a Europa, infelizmente não pude construir uma carreira lá, mas ainda sou novo. Se um dia eu surgir uma oportunidade de voltar para lá e for um clube realmente que me queira e que vai me dar um projeto de carreira bom, posso voltar um dia, mas foi um momento bom e difícil. Tinha um sonho, não fui bem como queria, surgiu oportunidades de ir para outros times da Europa, mas eu acho que a visibilidade que tem o Vasco, muita gente não imagina o tamanho que é. Olha que coisa importante. Ele falou duas coisas importantes aí que a gente tem que colocar aqui na pauta, né? Primeira coisa aí que eu quero já destacar, né? A visibilidade que o Vasco tem lá fora. O Vasco é gigante, cara. O Vasco é gigante. Né? Jogar no Vasco é uma honra para qualquer jogador. Tá certo? E o outro ponto de vista que eu quero colocar aqui é como a 777 tava contratando ruim. Não que o João Vitor seja ruim. Mas você veja aí que ele mesmo disse que ele não estava indo bem lá fora. Ele não estava numa fase boa. Não estava jogando bem. Mesmo assim, foi contratado a peso de ouro pro Vasco. Entendeu? Então, assim, é nessas partes que o Vasco tem que ter muito cuidado. Eu vou repetir aqui pra vocês verem que não sou eu que tô falando, não. Olha aqui, ó. Vamos lá.
Foi um momento bom e difícil. Tinha um sonho, não fui bem como queria. Tá vendo? Não fui bem como queria, não estava bem lá. Surgiu oportunidades de ir para outros times da Europa, mas eu acho que a visibilidade que tem o Vasco, muita gente não imagina o tamanho que é. Então, de todos os clubes que chegou proposta para mim, ou uns da Espanha, outros de próprio Portugal, eu preferi vir para o Vasco porque, além de ter um grande amigo aqui que é o Piton, e falou que o clube estava numa reestruturação, e também na época o Alexandre Matos é uma pessoa que, ao meu modo de ver, é uma pessoa muito séria no mercado, que tem muita credibilidade no mercado. Olha, no caso aí, você veja aí como tem influência de jogadores e de quem também está ali contratando, né? O Alexandre Matos, para mim, foi horroroso, né? Nas contratações dele, mas ele vinha de bons trabalhos, né? E com isso ele tem um nome forte no mercado, né? Para mim, eu acho que o pior trabalho da vida do Alexandre Matos foi no Vasco. Tem que ser no Vasco, né? Tem que ser no Vasco. O pior trabalho da vida do Alexandre Matos foi no Vasco. Mesmo assim, ele tinha nome, assim, tinha prestígio na hora de trazer um jogador. E conversou comigo, falou que tinha um projeto muito bom para mim aqui. E eu não pensei duas vezes. O Rio de Janeiro é um grande estado, um grande lugar maravilhoso, assim, tanto para ter uma vida boa, quanto para jogar. Acho que quando o time está muito bem, as coisas, tudo conspira a favor. Quando está mal, infelizmente, também tem a pressão, faz parte do futebol. E eu não pensei duas vezes. Eu vim para o Vasco e agora estou sendo muito feliz. Tá gostando do Rio, E cara? Tá bem agora, né? adaptado, Tô tá sendo se muito feliz, sentindo né? em casa com o torcedor, com o Depois São do perrengue Januário, que com todo tava o antes, ambiente de trabalho antes que você tem do hoje. Rafael Sim, sem Paiva, dúvida. né? Como eu disse, como as coisas vão acontecendo, a gente teve um momento bem conturbado e estava sendo um pouco difícil, né? Até para assimilar tudo, não no sentido, não no quesito pressão, mas o grupo assimilar, né? Acho que tem jogadores que sentem mais, jogadores que sentem menos, então estava difícil do grupo voltar a engrenar, voltar a ter a confiança. Então, depois que o Paiva assumiu, ele passou bastante segurança para nós, colocou bastante menino da base que ele já conhece, que ele já trabalha, então o menino entra em campo também com menos pressão. Isso ajudou muito, eu tenho certeza disso. E agora, voltando a fazer grandes jogos no nosso time, brigando na primeira parte da tabela, faz com que a gente se sinta muito mais feliz no ambiente que a gente está. E o Rio de Janeiro não tem muito o que falar, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso, moro num lugar muito bom, fico com a minha família, meus filhos, direto meus pais vêm para cá também, minha família. Então só tenho a agradecer ao Vasco, ao Rio de Janeiro, por enquanto. Cara, ser jogador, ser uma pessoa famosa traz muita responsabilidade, né? Um cara que nem o João Vitor, ele arrasta a família toda nas costas, cara. Ganha muito dinheiro, ganha demais. Mas a responsabilidade também, né? É outra coisa. Coisa linda, João, que bom. Que bom que você está feliz aqui, cara. É importante que você esteja feliz no Vasco, feliz com a torcida. Essa torcida gosta muito de você, cara. Então fala em nome deles aqui um pouquinho. Sim. A torcida do Vasco gosta muito de você. Agora vamos um tema um pouquinho mais delicado. A gente teve uma mudança em todo o campo e bola do Vasco, que é o que eu vou abordar com você nesse momento. Sim. A saída do Ramon Dias, né? E a saída do Ramon Dias veio junto com a saída do Medel, que era o capitão do time. Sim. Como que foi esse momento? Assim, vocês ficaram muito surpresos com a forma que o Ramon saiu, naquele momento da saída, mexeu um pouco com o grupo ali também, aquele momento. E já vou te fazer um pedido em nome do torcedor que está do outro lado. Sim. Devolve ao Criciúma, pelo menos, a derrota que eles ganharam da gente aqui. Eles têm que perder lá também. Mas como é que foi esse momento? Então, para mim, não senti nem um pouco. Acho que foi a melhor escolha a ser feita, não estava mais fazendo com que o grupo jogasse. Também, no meu modo de ver, fazia algumas escolhas erradas, mas não vou ficar entrando muito nesse mérito aí. E sem dúvida, esse jogo do Criciúma foi um jogo, para mim, um dos mais, mesmo não estando jogando, foi um dos mais... O que o João Vitor falou aí foi muito corajoso da parte dele, viu? Muito corajoso, porque jogador, ele tem que ter muito cuidado quando ele fala do treinador. Porque o treinador saiu, você ficou, né? Mas no futuro pode ter uma grande oportunidade, né? E a pessoa ser barrado por causa de uma coisa que a pessoa fala antes, né? Então, assim, o João Vitor, muito inteligente aí, falou o que tava engasgado, mas
se arriscando um pouco também. Vergonhosos, acho, com todo respeito ao Criciúma. O Vasco é muito grande, a gente não podia ter perdido esse jogo de 4-0 em casa. A gente vai para lá sem dúvida, não é nem buscando a vingança de ganhar de 4-0, mas sim, a gente vai lá para buscar os 3 pontos a todo custo, para realmente continuar crescendo na tabela, continuar acumulando vitórias, para que a gente realmente sinta essa vitória uma coisa normal pra gente, sabe? Não uma coisa esporádica que acontece daqui cada 3 jogos, não. Costumar a vencer, porque isso faz com que o grupo tenha esse espírito vitorioso e faça com que a gente cresça cada vez mais. Muito boa, muito boa. Né? Se acostumar a vencer. A equipe tem que ter o costume de vencer, não o gostinho de vencer uma vez ou outra. Tem que estar acostumado a vencer. O Vasco é grande, tem que vencer. Tem que ser um time acostumado a vencer, né? E de vez em quando ter um gosto amargo da derrota. Não ao contrário. Né? Sempre ter o gosto, tá acostumado com a derrota e de vez em quando ter um gostinho bom de vencer. Não, tem que ser ao contrário. Tem que estar acostumado a vencer e de vez em quando ter um gostinho na derrota, que a derrota é para todos, né? Todos perdem, né? O Real Madrid, Barcelona, todos os times perdem. Então, uma hora você vai perder. Mas não pode ser, né, o seu normal perder. Muito bom. Agora, falando dessas mudanças que a gente está abordando nesse momento da entrevista, eu vou passar para você uma pergunta muito boa. Agora a gente tem aqui no CT, porque a gente estava falando aqui de cornetar, quem corneta, quem não corneta. Sim. Tem 2 caras aqui no CT, porque no meio da boleiragem, eu que jogo futebol amador, eu tenho essa parada de chupou laranja com quem, jogou aonde, aquela parada toda. E tem 2 caras aqui no CT que podem meter essa bronca, né? Pedrinho e Felipe. Ganharam tudo com a camisa do Vasco. Sim. Como tem sido, cara, ter esses caras no dia a dia com vocês para trabalhar no vestiário, aquele toque ali de segurança para vocês também nos momentos ruins, porque o Vasco passou por um momento muito ruim, eu tenho certeza que eles abraçaram vocês naquele momento. Como que é trabalhar com esses 2 caras no Vasco da Gama? Então, cara, ter 2 caras excepcionais, tanto como jogador como pessoa, sem dúvida é muito importante pra gente. São pessoas que já jogaram, que sabem do nosso dia a dia, sabem da pressão que a gente vive constantemente, passa muita segurança pra gente no quesito, tanto liderança, por ser o presidente, por ser o diretor de futebol. Eu acho assim, são caras que eu tenho total agradecimento, confiam muito em mim, dão também total apoio, não só para mim, para o grupo todo, dá conselhos de lateral, de volante, para quem joga nessas muito importante, posições. Né? E é isso, sou muito grato. Depois que eles chegaram, acho que muitas coisas mudou. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a eles, sabe? A gente pode trocar uma ideia, se tiver que cobrar, a gente pode cobrar alguma coisa. Se eles tiverem que cobrar também, eles cobram a gente, não fica muito aquele diz que me diz, que por trás você não sabe o que é verdade ou mentira. Então a chegada deles, sem dúvida, trouxe mais transparência e também com o Paiva, o time conseguiu subir bastante o nível. Muito bom. E justamente a nossa próxima pergunta é esse camarada que gosta bastante do teu futebol. Porque aí é o Edu que está falando, não é o João Vitor não. Eu cornetei muito no começo do ano porque eu achei que o seu Ramon Dias estava te aproveitando muito mal. Sim. E eu estava puto da minha vida, porque inclusive te colocando para jogar de lateral direito e tal. E você é o cara para ser o dono dessa zaga. Você tem talento para isso, é um jogador tarimbado, cria do Corinthians, sabe o que é pressão. O Corinthians é um clube de muita pressão. Sim, sim. Foi até o que eu falei, né? Sobre o Ramon Dias usar ele de forma errada, né? No começo do vídeo. Pô, não inventa, cara, não inventa. Né? Não inventa. O cara é goleiro, fica no gol. O cara é centroavante, fica lá, porra, no ataque. Se é lateral, é lateral. Zagueiro é zagueiro. Não inventa, cara. Esse negócio de ficar colocando um zagueiro ali, outro aqui. Não. Foi até o que aconteceu no fim de carreira do próprio Daniel Alves. Na passagem dele pelo São Paulo. Que ele queria jogar como meio campo, como um armador. O cara é lateral, pô. Né? Ele, no final da carreira dele aí, pela passagem do São Paulo, ele só deu prejuízo ao São Paulo. Porque ele queria jogar uma função que não era dele. E por já tá velho, não tinha condições de jogar na lateral. Simples assim. Lateral é um espaço no campo de muita velocidade. O lateral tem que sempre estar indo e voltando. Quando chega a uma certa idade, o lateral não consegue render mais.
não consegue render. Por isso que o futebol é um, é uma profissão muito rica, né? Quando o cara chega em um grande clube de futebol, ele ganha muito dinheiro. Porque também se aposenta muito rápido, né? Normalmente, um cara que joga futebol, ali a média é 35 anos para se aposentar, né? Principalmente se for um lateral. Então, assim, 35, 36 anos, o lateral tá no fim de carreira, cara. Tá no fim de carreira. Então, assim, mas antes de chegar no fim de carreira, o cara também é multimilionário. O cara tem vários milhões é, é, ganhos, né? Então, é, jogador tem que jogar na sua função. Na sua função. Não adianta ficar inventando. Não adianta. E agora você tem aqui um camarada chamado Rafael Paiva que gosta muito do teu futebol, né? O Paiva te aproveita muito bem, não sei se você sabe, mas o aproveitamento com você em campo está muito bom. Acho que tem uma derrota agora aí com você em campo apenas. A gente está muito feliz com isso. E como está sendo, cara? Porque eu vou te falar, vou te confessar que já disseram para mim, lá atrás, quando o Álvaro Pacheco veio, falaram assim para mim, cara, o Rafael Paiva sabe muito de bola. Esse cara tem muita qualidade. Sim. O grupo gosta muito dele. Então, como é essa relação sua com o Rafael Paiva e por que ele é tão aceito assim no grupo, João? Por que o grupo gosta tanto do Paiva? Porque não foram nenhum nem dois jogadores que falaram para mim que ele é muito fera, não. Foram vários. Então, para mim, a principal qualidade de um técnico é quando ele usa para determinar o time a meritocracia, não o nome, não Tem que merecer. carreira, enfim, quem treina melhor joga. Então, assim, para mim, ele ganhou o meu total respeito, não porque eu tô jogando não, mas porque ele faz isso. Se no momento ele achar que eu tenho que jogar, eu vou jogar. Se achar que é o Marcos, se achar que é o Léo, se achar que é o Piton, o Vitor Luiz, ele não tem essa de ficar buscando. Sabe por que ele tá falando isso aí? Sabe por que ele tá falando isso aí? Porque foi justamente o que o Ramon Dias não fez. O Ramon Dias colocava o zagueiro que ele gostava, né? Esqueci até o nome lá daquele lá que era o chileno lá, o mais velhinho lá, né? Que ele jogava tanto na zaga com o volante, baixinho. Me esqueci o nome dele, pessoal, me fugiu. Mas o no caso o João Vitor, mesmo treinando bem, mesmo se destacando nos treinos, né? Ele não tinha oportunidade de jogar na zaga, que era a função dele. E se quisesse jogar, jogasse na lateral. Porque a zaga já tinha dono, mesmo não jogando bem. Os donos, né? Entre aspas. Onde jogou ou não jogou, ele é muito meritocrático, acho que fala assim, não sei. Isso aí, isso aí. E então ele vê quem tá jogando melhor, quem tá melhor e põe para jogar. E no questão, acho que até da base, assim, é muito difícil você subir da base e jogar num grande clube como o Vasco. Então, ele por já estar na base, ele pegar toda essa transição e ter muitos meninos da base aqui, facilita muito pro menino da base jogar. O Estrela, infelizmente, machucou naquele jogo contra, esqueci, acho que foi contra São o São Paulo. São Paulo, Botafogo. Foi São Paulo, né? Mas o Estrela, você via nele que ele estava com muita confiança e que antes ele não tinha, assim, nos treinos, sabe? Depois que ele chegou, ele deu uma confiança, apostou no Estrela, um momento que acho que praticamente nenhum técnico faria o que ele fez. Então, você vê assim, é um cara que realmente oportuniza os jovens, oportuniza quem está melhor, oportuniza quem se dedica nos treinamentos realmente. Então, não tem como não respeitar um cara que realmente faz as coisas corretas e os números provam isso que... Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? Esse é o nosso primeiro vídeo de hoje. Daqui a pouco eu virei com mais vídeo, com novidades, né? Sobre saída de jogadores, né? Acabei de ficar sabendo aqui que o Serginho tá saindo, tá bom? Então deixa eu aqui levantar aqui as informações direitinho, né? Tô colocando aqui só esse spoilerzinho para vocês. Daqui a pouco, no próximo vídeo, mais novidades sobre saída do Serginho. Serginho que está saindo para o time do Criciúma por empréstimo, tá bom? Então já vou adentrar essa informação aqui para vocês aqui, né? E mais detalhes eu vou trazer no próximo vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Valeu, fui!